Boa tarde, José Dias Neto, boa tarde, Peterson Santos, e aquele abraço carinhoso aos amigos que estão nos acompanhando em casa através das emissoras de TV e também da cadeia de rádios, programa líder de audiência Olho Vivo. O nosso comentário de hoje é assunto político que está repercutindo em todo o Brasil, que é a possível desistência do candidatável à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT. Tudo isso se deve à votação da PEC dos precatórios que aconteceu na madrugada desta quinta-feira. Hoje pela manhã, o candidato Ciro Gomes publicou em suas redes sociais o seu descontentamento, a sua revolta e diz colocar, por enquanto, em xeque, distancia-se de ser candidato à presidência da República. O motivo é muito claro: 24 dos deputados do PDT na Câmara dos Deputados Federais, 15 votaram a favor da PEC e apenas 6 se posicionaram contra a PEC dos precatórios, que é mais uma estratégia do governo Bolsonaro. Qual o objetivo, enfim, da PEC dos precatórios? É abrir caminhos para criar mecanismos para ajudar na reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, como também a criação do Bolsa Brasil no valor de R$400. Para Ciro Gomes, isso é algo absurdo, que muita gente está se vendendo e se trocando para apoiar o governo de Bolsonaro. Mediante isso, a revolta de Ciro Gomes é muito pertinente, já que o partido dele, que lançou ele como candidato à presidência da República, basicamente ajudou a vitória de Bolsonaro ontem, no primeiro turno da votação. O segundo turno da votação da PEC dos precatórios deverá acontecer hoje ou no máximo até terça-feira, aguardando aí o presidente da casa, definir. Ele só vai colocar em pauta novamente quando ele tiver certeza que nesse segundo período de votação a PEC será aprovada. E Ciro Gomes anunciou: não posso compactuar com a farsa e os erros bolsonaristas. Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto neste momento ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoio à famigerada PEC dos precatórios. Começou explicando, disse mais: Ciro, a mim só me resta um caminho, deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição. Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo. Acrescentou ainda em suas redes sociais: não podemos compactuar com a farsa e os erros bolsonaristas. Justiça social e defesa dos mais pobres não podem ser confundidos com corrupção, clientelismo grosseiro, erros administrativos graves, desvios de verbas, calotes, quebra de contratos e com abalos ao arcabouço constitucional, finalizou Ciro Gomes. Como bem falamos, a PEC dos precatórios é uma estratégia, está abrindo caminhos para a reeleição de Bolsonaro. Para muitos líderes de oposição, essa PEC é, entre aspas, um calote. Para os governistas, eles veem como uma proposta alternativa para viabilizar a criação do Auxílio Brasil, que visa ajudar muita gente que se encontra em estado de pobreza no Brasil. São mais de 15 milhões de pessoas desempregadas. Bom, para finalizarmos, vamos a miúde nos bastidores do PDT. Há quem diga que boa parte do PDT quer ver o cão, mas não quer ver Ciro Gomes. A base do PDT cria-se um distanciamento terrível de Ciro Gomes. Há quem diga que o presidente da legenda, o Carlos Lupe, teria discutido por várias vezes com Ciro Gomes, criticando a posição de Ciro de constante ataque a Lula, depois para Dilma. Sabendo que muitos que estão hoje na legenda do PDT, que é o partido de Ciro Gomes, são defensores de Lula. Hoje, a preço desse exato momento, se houver um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, sem sombra de dúvida, o PDT irá apoiar o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Então, o que se tem nesse exato momento? Muito claramente, uma revolta de Ciro Gomes, com motivos, e a certeza de que ele está sem apoio dentro do seu próprio partido. Ele tem até março do próximo ano para definir se continua no PDT ou se migra para um outro partido. É o prazo que ele tem. A questão é, será que Ciro vai desistir da candidatura à presidência da República? Acho muito pouco provável. Em todas as candidaturas, em todas as campanhas presidenciais, de alguma forma, Ciro Gomes estava lá. Porém, existe um outro ponto que a gente precisa analisar, que é o posicionamento de esquerda radical de Ciro Gomes. Ciro Gomes não é o dono do PDT, e isso está muito claro. Muitos do PDT estão revoltados com o posicionamento que Ciro vem tendo, que é de ataque constante a Lula e ataque constante a Bolsonaro. Há uma necessidade de uma mudança de estratégia, pelo menos essa é a posição de alguns caciques do PDT. Por que o PDT apoiou agora o presidente Jair Messias, o projeto da PEC dos precatórios? Para quem se recorda, o fundador do PDT, o Leonel Brizola, fundou em suas bases a defesa da educação, de projetos que visem a educação. E a grande deixa da sedução da PEC é que seria destinado recursos da ordem de 60% para o Fundeb para beneficiar os professores. A base do PDT é defender a educação. Essa é a justificativa que muitos pedetistas têm para poderem aprovar a PEC dos precatórios, que deve entrar em segundo turno. Se Arthur Lira, do PP de Alagoas, conseguir fazer uma boa articulação, estão havendo várias conversas e negociações, José Dias Neto, nesse exato momento lá em Brasília. Se Arthur perceber que está seguro uma votação para segundo turno, deverá ainda entrar em pauta hoje. Caso contrário, tem até terça-feira para viabilizar esse projeto. O presidente da legenda do PDT, o Lupe, Carlos Lupe, inclusive entrou hoje pela manhã com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para anular a votação do primeiro turno da PEC dos precatórios. Ou seja, o assunto promete muita coisa e debaixo dessa ponte muitas águas vão rolar. Situação complicada para Ciro Gomes, que está na hora dele começar a rever os seus conceitos. Ciro Gomes, apesar de ser hoje, no meu ponto de vista, um dos candidatos intelectualmente mais preparados para o debate e para a presidência, mas ele peca na questão do distanciamento das conversas e também de filiações. Sabe-se que tudo caminha, José Dias Neto e Peterson, para mais uma candidatura polarizada entre, a preço de hoje, Lula e Bolsonaro. Mais uma vez, alguns de oposição devem ficar sempre naquela quantia pequena de 10, 7, 8% da votação. Ciro Gomes é um bom nome, mas infelizmente ele trabalha uma campanha de forma isolada. E no Brasil, política se faz com conversa, acordos e união.